Pior que eu nem estou com o livro aqui. Estou em trânsito, né? Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Vai depender do horário que você estiver assistindo. O Selmocast de volta depois de umas fériasinhas forçadas aí. Eu estou aqui com o Laudelino Lima, que é autor do livro Submundo Hacker. É um livro Tudo bom, só, né? O Celso? Submundo. O Submundo é um livro só. Não fiz trilogia, nada disso não. Embora o original tivesse 700 páginas, né? Aí, conversando com a editora, a gente reduziu e fez numa história só, para poupar aí os nossos leitores. E não sabia que ia ser o sucesso que foi, né? Agora, uma pergunta besta. Quando eu já penso nos hackers como um submundo. E aí você fala, com esse título, parece que é um submundo dentro de um submundo, é isso? É verdade. Ali, no Submundo Hacker, se eu pegar assim, a gênese dele, as origens, né, o porquê que eu escrevi aquilo, eu sou um cara que acompanha há muito tempo a história do Brasil, política do Brasil, economia brasileira, então vários temas aí que eu sempre acompanhei. E se você pensar assim por um minuto, a gente sabe que a história do Brasil, a história de qualquer país, ela é sempre contada no futuro. O que a imprensa te mostra hoje é só uma fagulha da verdade, não é, de maneira nenhuma, a verdade. Ou seja, nesse exato momento que a gente está conversando, tem um monte de coisa acontecendo importantíssimas no Brasil e você não vai ficar sabendo disso porque ninguém vai te contar. Isso é contado daqui a 70 anos pela história, né? Ou seja, quando eu crio um livro e eu falo do submundo, eu estou te falando o que está acontecendo agora, isso encapsulado num thriller. Porque se eu fizesse um livro de história, um livro de política, ia ser um saco tu ler aquele livro. Então é mais fácil você encapsular aquilo numa história ficcional, tá? Em que, ao você atravessar essa história, você também recebe, né, aquelas informações e uma noção do que está acontecendo no submundo brasileiro hoje. Entendi. Então você vai vendo coisas que normalmente você não teria acesso, não teria. Eu vou te dar uma dica, assim, por exemplo, lá você resume o livro em uma frase, eu falo, hackers contra políticos. Se eu puder resumir em 2 frases, eu falo, hacker contra políticos, traficantes, outros problemas, fica uma frase maior, ou até 2 ou 3 frases, né? Entendi. Então, por exemplo, eu cito lá uma coisa que já está acontecendo no Brasil há pelo menos umas 2 décadas, chamada Rota Caipira. Ninguém nunca ouviu falar no noticiário o que é a Rota Caipira. Não, A Rota Caipira, nunca viu? Você já viu alguma vez? Noticiário não, mas tem um livro com esse nome. Você tem um livro chamado Cocaína, que é um Ah, negócio desse tamanho assim, que conta o que é a Rota Caipira. O que é a Rota Caipira? Ele é o corredor principal do tráfico de drogas pelo interior do Brasil até os nossos portos. Ou seja, as megatoneladas de droga que são produzidas aí em Colômbia, Bolívia, atravessam o centro do Brasil há 20 anos, inundam os nossos portos e os portos da Europa e Estados Unidos com droga. Aí você fala, caramba, por que eu nunca ouvi falar disso? Bom, porque uma boa parte da nossa imprensa, ela ganha por anúncios, ela ganha também pelo que ela não fala. Então você imagina a quantidade de energia que você tem que gastar para que um assunto não circule. Quantas pessoas você tem que alcançar para que um assunto não circule? Quando você pega esse livrão, que é da editora Record, chamado Cocaína,
você vê lá uma lista enorme de operações realizadas por várias forças policiais, Brasil, Polícia Federal, inteligência. E, por exemplo, você vê lá um juiz, que é o juiz Odilon, que era do Mato Grosso na época, acho que hoje ele está aposentado. Era tão brabo o que ele lutava, as pessoas que ele lidava, que ele morava no fórum com uma segurança policial e ele não era permitido ele nem ir para casa. As pessoas, os brasileiros não sabem da história do juiz Odilon. Então tem que procurar no Google aí, o juiz Odilon, você vai encontrar a história dele, de um funcionário público, um juiz, que morava no fórum por conta do tamanho Uhum. desse gigantesco sistema de drogas, né? Teve um outro juiz que Uhum. aparece no livro, dando sentença lá e prendendo traficante pra caramba, Sérgio Moro. Sérgio Moro fez parte de todo o esquema jurídico para prender gente da Rota Caipira. Aí eu te falo, ninguém fala disso. O submundo fala. Ainda explico como é que funciona a Rota Caipira. Não só no braço do tráfico, mas no braço da política. E no meio disso estão os hackers. E claro que, imagina o seguinte, você quando encontra esse nível de organização, esse nível de maldade que eles operam, você faz ideia do que eles podem fazer com você e com a sua família? Isso está lá no Sim, Submundo Hacker. Ou seja, é um livro extremamente realista, tá? Tem gente que me fala, cara, chorei no teu livro. E teve uma uhum. parte que eu ria assim, igual uma criança de coisa engraçada que está lá no livro, né? Outras coisas eu passei semanas refletindo, lavando a louça, escovando o dente lá e pensando em algumas frases que foram ditas lá, situações que foram criadas. Ou seja, é um livro que, além de te contar a realidade do que está acontecendo no Brasil, ele te fala de valores, fala de família, ele fala de amor, fala de amizade, e de uma maneira que você carrega aquilo com você, ou seja, não é um tempo perdido. Você vai Entendi. carregar muita coisa daquele livro com você. Deixa eu perguntar uma coisa, Cília. Você falou o nome Sérgio Moro, é uma pessoa real, que todo mundo sabe quem é, vê nos jornais, nas notícias o tempo todo. No livro aparece alguém, aparecem as pessoas assim reais, que a gente identifica Não, fácil, esse. não, ali no livro, os hackers são baseados em pessoas reais que eu conheci, só com o nome Uhum, trocado, né? Eu sou da área de TI, trabalhei quase 40 anos na área de TI, e eu trabalhei muito tempo com Linux, então conheci muita gente do submundo do Linux no Brasil, né? uhum. E eles foram os que inicialmente inspiraram a escrever esse livro. Era para ser um livro técnico, inicialmente explicando você como fazer coisas no Linux, como montar servidores, serviços, como se defender, como atacar, tal. E eu acabei desistindo da parte técnica por recomendação de uma editora profissional que fez uma avaliação da obra e falou, cara, a parte da ficcional da obra tá boa, cara, continua, tá? Eu queria saber o resto da Entendi. história. Tira essa parte técnica daí e conta essa história. Eu falei, ah, tá, puta caramba. Aí eu tive que refazer tudo. E assim, falando em hacker, a gente, quando fala em hacker, a gente tem algumas fantasias de achar que o hacker pode entrar na sua conta e passar dinheiro da sua conta para o presidente, ou o contrário, né? Tira do presidente que tem muito, passa para a sua, que o hacker pode fazer virtualmente tudo. Esse livro deve ser bom para mostrar que não é bem assim, é um pouco diferente. Uma coisa que eu sempre fico irritado com filme de hacker, que eu acho que nenhum presta, nunca vi um filme de hacker que prestasse, né? Eu acho que todos eles são ofensivos sob o ponto de vista técnico, né? Então, eu tive todo o cuidado lá no Submundo de retratar a realidade do hacker, tá? Uhum. Por exemplo, você vê o exemplo aí do cara que, pô, o cara pode entrar na tua conta, tirar teu dinheiro e transferir para alguém. Isso não é um hacker. Eu tenho a tua senha, não fiz hack nenhum. Se eu consigo teu celular, que eu roubei de você na rua, sem que você bloqueasse o celular, eu consigo fazer algumas coisas com o teu celular, Sim, sim, sem sim. precisar ser hacker. Você vê, pô, o bandido aí te bota um revólver na tua cara, pega o teu Pix lá, transfere dinheiro, você fala, pô, o cara com o meu celular roubou meu dinheiro, é um hacker? Não, é só um sem vergonha com uma arma apontada para você. Então, o hacker, ele tem
muita das atividades deles não está na internet nem na frente do computador. Eu deixo isso bem claro na obra, mostrando alguns casos que acontecem na vida real e que eu levei para a história. Uhum. De gente que a maior parte do trabalho dele é na rua, engenharia social. Então, se ele precisa invadir uma empresa, 95% do trabalho é fora do computador. Os 5% restante que ele vai fazer é realmente no computador, mas o resto foi telefone, visita a empresa, conversar com pessoas, ir presencialmente na empresa. Então, tem um caso que é clássico, está no livro também, que aconteceu numa empresa no Rio de Janeiro. Os caras queriam invadir uma empresa e o que eles fizeram? Cara, arrumaram as meninas muito bonitas, botaram as roupas assim, bem sexy nelas, na frente da empresa de manhã, entregando papelzinho, brinde, né? Para o pessoal que está entrando. Toma aqui um brinde da empresa tal, toma um brinde. Aí o brinde era um saquinho com os papeizinhos impressos e um pendrive estilizado, todo bonitinho. Cara, o que você acha que as pessoas vão fazer quando elas ganham um pendrive? A Vamos primeira usar, coisa né? é espetar no computador. Então não leva 5 minutos para alguém daquela empresa espetar em algum computador da rede. Mas olha o trabalho do hacker, do pessoal da invasão. Eles tiveram que imprimir os panfletos com alguma história, mandar personalizar um USB, um chaveirinho, preparar um programa para colocar ali, contratar umas meninas, definir qual é a roupa que elas iam usar, qual horário que ia trabalhar, pagar por isso tudo, isso é caro, né? E deixar toda uma estrutura pronta para se conectar com aqueles pendrive na hora que aquilo fosse espetado, que pode ser que tenha algum nível de segurança, o cara vai ter que trabalhar, tal. Então, olha, o planejamento disso é 80% na rua e foi aí 20% depois coisa de TI. Então, isso é uma coisa que as pessoas ainda não perceberam. Você pega aquele livro do Kevin Mitnick, que era um hacker o mais famoso lá dos Estados Unidos, ele fala sobre isso. Ele queria informações de uma determinada pessoa, ele conseguia tudo pelo telefone perguntando para as pessoas. Ele ligava para uma determinada empresa querendo saber, na verdade, ele queria pegar alguma coisa de um computador de um presidente de uma empresa lá. Tá? Aí ele ligava para a secretária falando: eu sou fulano de tal da empresa tal, querendo marcar uma reunião com o presidente para apresentar para ele uma proposta aqui que ele já pediu para a gente fazer e tal. Aí a mulher respondia: cara, ele não vai estar aqui nessa semana, ele está viajando, ele está na conferência lá não sei aonde. Ah, tá, beleza, então depois eu ligo, tchau. Aí liga um outro dia depois, no dia da conferência, ele liga para a secretária, aí fala: olha, eu trabalho aqui na conferência, não sei do que, da onde. O teu presidente vai começar a apresentação daqui a 5 minutos. A apresentação dele não está abrindo. O PowerPoint dele não está funcionando. Ele me deu o teu telefone e pediu para falar com você, tá? E para você Cara, ligar o computador dele lá, que eu vou mandar um e-mail para você e você me devolve neste e-mail que eu vou te mandar a apresentação dele. Ele falou que está nos meus documentos aí. Aí a mulher vai lá, abre o e-mail do chefe, abre o e-mail que o cara mandou para ela e segue todas as instruções dele. Se ele coloca um anexo lá para o que ela executar, ela vai executar. Ela vai responder com o documento dele e tal. E acabou, o cara já invadiu a máquina do cara pelo telefone. entendi. Entendeu? Então, essa parte de engenharia social é perigosíssima. E você não vê isso no filme. Eu fico ofendida nesse filme de hacker que o cara chega lá na NASA, no Pentágono. Né? Aí chega o cara, nós temos que ir aqui, o cara quebrou a senha. Falei, hã? Sim. Quê? Aí o cara ainda sai de skate andando pela sala assim, chega de skate, de patins. Fala, cara, coisa de macaco isso aí, entendeu? Não tem nada a ver com a vida real. Palhaçada de Hollywood, entendeu? Entendi. Isso não existe, isso não existe. Eu achei muito legal no Matrix. A Trinity, ela, quando vai invadir a central elétrica, vai desligar a cidade toda, ela consegue pegar um computador logado dentro da rede, quando ela voa de moto, lembra? Ela voa de moto, aí dá pirueta lá e cai e tal, explode tudo. Aí ela dá uns comandos em Linux, dá uns nmap lá para identificar, desligando os nodes e tal. Daí e é legal que eu lembro na época que saiu o filme, eu sou velho, né? Tenho 50 anos. Eu vi Matrix no cinema, 99, eu acho. O cara que fez aquele programa, o Nmap, o cara que fez o programa, ele estava no cinema. Uhum. Quando ele viu na tela, ele não sabia.
Imagina, ele viu na tela no filme que ele já estava babando ali com o filme, a Trinity usando o programa que ele fez. Disse que o cara ficou em pé no cinema e começou a correr em volta do pessoal que estava vendo o filme. Ele falou que fez a dança do Ruth, que era a dança do Caramba. administrador. Ruth Dance. Ele ficou igual um louco no cinema, falando sozinho, um barato. Ou seja, ali se aproximou do mundo real, né? Usando comandos reais, numa situação um pouco mais próxima, embora fosse um filme de ficção, e bem longe da realidade, mas se aproximou. Seu livro hoje, como é que você, quem quiser comprar, onde é que adquire? Que está na Amazon, está em algum site assim? O livro está nas livrarias físicas, praticamente todas. Eu vejo muito na leitura. Na Amazon está disponível também, Submundo Hacker, está lá, está até na promoção agora, acho que está uns R$ 30. É um preço bem baratinho. E você não tem dificuldade de achar, não. Se chegar na loja, pergunta para o vendedor, que é mais rápido, né? Se for uma livraria organizada, o cara acha. Eu já encontrei, já fui em várias livrarias, que o cara entra no sistema, tem 10, 15 exemplares lá para vender, mas o cara não consegue achar nas prateleiras. É uma zona. Tem muita livraria que é uma bagunça. Aí tu fala com a editora fala assim: ah, esse é um problema difícil de resolver, porque o cara tem 15 livros no sistema, não consegue achar para te vender, não sabe onde é que está. Aí quando passa o comprador de livros, que vai repor estoque, fala assim: pô, esse livro não precisa não, porque ainda tem 15 aí. Aí Putz, você não consegue. Aí depois o cara fala assim: caramba, tem 15 livros aí há 2 meses, não vendeu nenhum. Esse livro não está vendendo, entendi. entendeu? Aí eu vi isso acontecer de uma livraria. Tive que chamar o gerente, explicar para ele, mostrar, cara, olha só, cara. Porque eu trabalhei na editora Record de 3 anos, né? Eu fui gerente geral de tecnologia lá dentro da editora. Então, chamei o cara e falei, cara, tá com um problema aqui grave, cara. Olha só, expliquei para ele, ó, isso aqui, tá. Aí o cara, caraca, ninguém me falou isso e tal. Pô, caramba, olha que estão perdendo a oportunidade de vender aí e tal. Os Com caras nem certeza. registram. Se tu chegar na livraria e falar assim, pô, quero livro tal, não tem. Outro tal, não tem. Ninguém anota isso. Ou chegar para você e falar assim, cara, me dá teu telefone, eu vou atrás desse livro para você. Posso? Ninguém faz isso. Não, não tem não. Tchau, valeu, tchau. Deixa eu ir ali para... Aí É, vai embora. Porque você não tem mais a figura do livreiro. Você não tem mais o livreiro, que antigamente tinha nas livrarias, né? O livreiro era o profissional do livro. O cara, ele podia te fazer recomendação de livro. Já aconteceu de eu chegar nessa livraria moderna nova, eu falo assim, o que você tem de Tolkien aí? Aí ela fala assim, a pessoa respondeu assim, é nacional ou estrangeiro? Eu falei, complicado. Eu já passei por uma, porque o cara, falei assim, tem Ilíada? Ele, isso é Homero, né? Não, não tem. Foi na leitura mesmo, aqui perto. Aham. Então, o cara, não, não tem. E acho que ele não sabia se era clássico. Não, eu que não sabia se era clássico, se era que sessão que eles colocavam. O cara Duvido procura, que não tenha. Duvido, você deve ter umas 15 versões diferentes da mas Ilíada. eu não consegui achar a Ilíada, a Odisseia na livraria, eu estava procurando. Putz, não é possível. Isso é um livro que o cara devia pegar na hora, ele está aqui. Qual versão você quer? Ah, é? Não, putz, se é livreiro, ele te fala assim, ó, eu tenho 14 versões. Eu tenho uma da Record, eu tenho uma da Faro, eu tenho dessa outra editora, eu tenho essa outra aqui, eu tenho esse que é um quadrinho, esse que é um resumo, eu tenho esse que é um estudo completo. É interessante falar da Odisseia. Eu estou fazendo um quadrinho com o Joy Bennett da Marvel, né? Sim. O Joy Bennett era o desenhista oficial do Hulk. E a gente está fazendo um quadrinho com a história de Dom Pedro. E como a gente começa contando um pouco da história de Portugal, o mito fundador de Lisboa começa quando Ulisses, depois de passar um monte de aperto ali na volta da Guerra de Troia, ele para ali na região onde hoje é Lisboa e funda uma cidade chamada Olisipo. Né? Então, você está falando aí da Odisseia. Eu estou Uhum. lembrando aqui que eu estou nesse momento, junto com o Bené, eu estou fazendo roteirizando, ele está desenhando.
esse comecinho de história de Portugal para chegar na história do Brasil, cara. E é riquíssima, né? A A literatura história do Brasil é universal riquíssima, gente. é riquíssima, Mas riquíssima. eu já tinha ouvido falar desse projeto, que ele estava nesse projeto. Eu sabia quem era o roteirista. Sim. Agora, você está falando primeiro Dom Pedro de Portugal, né? Antes dos Dom Pedros do Brasil. Não, eu vou pegar a fundação ali, o Licipo, depois eu pulo direto para o incêndio, perdão, para o terremoto de Lisboa, 1755. De 1755 ali, logo depois de 1767, já nasce Dom João VI. Então eu pego ali de 1755 para cá. Aí 1798 já nasce Dom Pedro I. Então aquele período ali importante para várias coisas dentro da história. Então eu começo por ali. Se eu for contar a história de Portugal mesmo, Portugal é o país mais antigo do mundo. É, É muita história. E é muita história boa. Eu tenho vários livros sobre a história de Portugal, uns calhamaço enorme lá. Tem umas rainhas assim maravilhosas que elas iam para a guerra, rainha portuguesa. E a prima espanhola, que era a rainha lá do outro condado, lá não sei de onde, elas saíam na porrada antes da tropa brigar. Se juntava na frente da tropa e o pau roncava, tipo Game of Thrones. A história de Portugal é melhor que Game of Thrones. Vocês não fazem ideia. Nossa Senhora. Tem a história do rei que era apaixonado pela Inês, que a gente tem esse ditado no Brasil falando: agora Inês é morta. agora Não Inês tem é isso. morta. A história da Inês. Agora Inês é morta. O rei era apaixonado. O rei não, ele era o príncipe, né? Apaixonado pela Inês. Mas não era um casamento real, tal. Ele chegou a ter filhos com a Inês e E se mataram ele. vingou de quem matou ela, né? Ele matou os assassinos dela. Mataram ele. Aí quando ele assumiu o trono, a missão da vida dele era descobrir os caras. E ele foi, matou um por um dos caras que mataram a Inês. Aí depois ele desenterrou a Inês, Sim. colocou-a sentada no trono e obrigou a realeza toda que apoiou a morte dela a ir lá beijar a mão do cadáver. Não tem isso no Game of Thrones. Não, não tem. É muito melhor. Caraca! É muito melhor. Com certeza é muito melhor que Game of Thrones. A nossa história do Brasil também é maravilhosa, cara, maravilhosa. Tem muita coisa para contar, muita Dom coisa. Pedro I é Dom Pedro IV de Portugal, não é isso? Não é fuso horário. O pessoal pode pensar que é por causa do fuso horário que muda, tal. Não. Não. É o seguinte: por que Dom Pedro I do Brasil é Dom Pedro IV de Portugal? Porque quando o Brasil se tornou independente de Portugal, a numeração daqui do Brasil zerou. É um Sim, país novo. Então, Portugal segue. Teve lá o Dom Pedro I, segundo, terceiro. E quando o nosso Dom Pedro aqui se tornou o Dom Pedro I no Brasil, do Brasil. ele também tinha direitos na coroa portuguesa. Ou seja, para eles, ele era o quarto Dom Pedro. Para a gente que estava com os contadores zerados aqui, da realeza, É o ele foi o primeiro. primeiro. Ele foi o primeiro. Por isso que o filho dele foi o segundo. Que é Sim. interessante, né? Que eu já vi criança falar para mim assim: olha só, criança tem uma mente maravilhosa. Que a gente falou assim: engraçado, né? Aquele velhinho, Dom Pedro II, de barba branca, aquele velhinho é filho daquele mais novo, né? É, Aí você porque fala, a gente não tem uma pintura de Dom Pedro I mais envelhecido. não, até porque ele não teve, né? Morreu ali com 36 anos. Foi, é 36 verdade. Não anos. estava lembrando disso, mas foi, ele morreu Eu novo. tenho, você tem um desenho, você tem um lápis, você tem um desenho a lápis que foi feito dele na cama, ele quase morrendo. E você vê que ele está acabado, porque essa é uma parte da história que não contam de Dom Pedro, né? Quando ele sai do Brasil, ele vai embora. Quando ele chega lá em Portugal, ele saiu com a missão de tirar o irmão dele do trono em Portugal, por quê? A rainha era filha de Dom Pedro, Dona Maria II. Maria I era Maria Piedosa, que no Brasil fica chamando de Maria Louca. Maria I, mãe de Dom João, Maria I de Portugal. Quando chegou a filha de Dom Pedro, que era uma menina nascida em São Cristóvão, uma carioca do Rio de Janeiro, rainha de Portugal. Se você for na frente do aquele palácio ali da Quinta da Boa Vista, você tem uma estátua da Leopoldina, onde ela está com Dom Pedro II no colo,
e na mão dela está a Maria II. Eu acho aquela estátua ali maravilhosa para ela mostrar o poder que era o Brasil naquela época, tá? Uhum. O que nós jogamos no lixo, porque ali você tem uma Habsburgo, que é a Leopoldina, de uma família de 1000 anos, Império Austro-Húngaro, estava ali. No braço direito dela, Dom Pedro II, futuro imperador do Brasil, o maior funcionário público da nossa história, admirado no mundo inteiro, falava 23 línguas. E na outra mão, a rainha de Portugal. Então você tem uma representante do Império Austro-Húngaro, um representante do Império do Brasil e um representante do Império Português. O Império Brasileiro foi maior do que o Império Romano em metro quadrado. Tá? Então, jogamos tudo isso fora. E esconderam essa história. Então, você tem que hoje resgatar, contar a história de Leopoldina, a história de Princesa Isabel, a história de Maria II, a história de Pedro I, Pedro II, porque são histórias maravilhosas. Fora dos elementos que estão ali no entorno, satelitando eles. Por exemplo, Dom Pedro II, amigo particular dele, os irmãos Rebouças. 2 engenheiros fabulosos, negros, formados no tempo do Império. André Rebouças projetou o primeiro torpedo da história na Guerra do Paraguai. Então, é um monte de história em cima de história, de coisas maravilhosas para contar. E está tudo escondido por aí. Tem um hospital da Marinha no bairro do Meier, aí no Rio de Janeiro. Deixa eu lembrar o nome do É hospital. Marcílio Dias? Marcílio Dias. O Marcílio Dias, ele remete a um soldado negro na batalha na Guerra do Paraguai, na Batalha do Riachuelo. Teve um encontro ali no Riachuelo quer dizer pequeno riacho, né? Riachuelo. Uhum. Venezuela quer dizer pequena Veneza, tem essas corruptelas assim da palavra. Então, ali na Batalha do Riachuelo, teve um encontro, o navio que ele estava ficou preso e foi atacado por gente de terra. Cara, a história da Batalha do Riachuelo é mais complexa, mas basicamente eles ficaram atolados ali, recebendo tiro de todo mundo. 3 navios paraguaios cercaram o navio dele e entraram para dominar o navio e pegar a bandeira. Porque isso é humilhante, sempre foi, né? Por isso que a gente tem o pique bandeira. Não tem, o Capture the Flag, que tem nos jogos. O Medal of Honor tinha o Capture the Flag, eu jogava muito. Então, é humilhante para o país você perder a sua bandeira. É muita humilhação. Então, eles queriam pegar, tomar o navio e pegar a bandeira. Só que quando eles chegam na frente do mastro da bandeira, tinha 2 caras. Um marinheiro chamado Greenhalgh e o Marcílio Dias. Esse Greenhalgh, ele é tataravô, até de um tempo atrás tinha um grande conhecido advogado, Greenhalgh, que trabalhou na comissão de anistia, o cara ficou bilionário, ganhou uns 4 bilhões de reais defendendo a anistiado. Era descendente dele lá. E o Marcílio Dias, cara, o Marcílio Dias e os dois ali, o Greenhalgh morreu defendendo ali a bandeira, o Marcílio Dias perdeu um braço, levou uma espadada no braço, o braço dele caiu no convés, e ele continuou lutando com um braço só, matou 3 paraguaios, com um braço só, com a espada. No momento em que ele estava lutando com o quarto, chegou a fragata Amazonas brasileira, enorme, tipo assim, 5 vezes maior do que aqueles barquinhos paraguaios, passando por cima de todo mundo. Tinha um monte de barco paraguaio, ele foi literalmente passando por cima. Ele falou, não dá tempo de eu dar tiro. O Barroso lá, o comandante. Passou por cima de todos. E conseguiu chegar lá e ajudar o Marcílio Dias, que recebeu o tratamento médico ali na hora e ele morreu uns dias depois. Né? Então, o Marcílio Dias já tinha aprontado também em outras batalhas ali no Cerro Corá, várias outras, que ele arrebentou, o cara arrebentava. Tanto é que a Marinha tem tanto, assim, consideração com ele, que até a mãe dele, quando morreu, do Marcílio Dias, ela foi enterrada dentro de uma unidade militar, acho que é o 5º Comando lá no Sul. Ela está enterrada até hoje dentro da unidade militar. Então você tem navio da Petrobras, você tem um hospital, você tem um monte de coisa nomeada como Marcílio Dias. O Marcílio Dias, até a cidade. Mas a gente não conhece a história do Marcílio Dias. Exato. A gente sabe o nome, mas não sabe o vulto, né? Mas por que disso? Isso é tão chato, né? Tanta coisa para a gente contar. Nossa Senhora. E a gente vai começar pelo Dom Pedro aí no quadrinho.
Isso por conta de um golpe que foi muito bem ilustrado pelo Arthur Azevedo, né? Naquele conto dele, De 1889, você está falando? é o golpe que instituiu a República. Isso. É. E tem um conto do Arthur Azevedo, irmão da Luiz Azevedo, que o funcionário público ele passa mal e quando ele volta já está instaurada a República. Então ele pergunta: cadê o quadro do imperador? Aí o cara, o Pedro Banana. Ele, como é que você chama o imperador de banana? E o cara chama ele de cidadão, ele não entende nada. Não foi vontade popular. Você pega na época, teve uma eleição que aconteceu, acho que um ano antes, mais ou menos, da nossa Câmara dos Deputados da época lá. Na legislação anterior, tinha 3 deputados que eram republicanos. Um ano antes do golpe, caiu para 2. Ou seja, não tinha apoio popular. Tanto é que a população assistiu aquilo como se fosse um desfile militar, sem entender o que estava acontecendo. Eles tiveram que pegar a família real de madrugada e mandar embora, porque se fosse durante o dia Imagina. e a população soubesse o que estava acontecendo, o tabuleiro virava. Aí eles tiveram enorme dificuldade, sabe de quê? De mudar os símbolos nacionais. Fizeram um concurso público para mudar o hino nacional. Desastre. Aí ia para o teatro, fazia execução das várias versões para o povo escolher. Aí o povo falava assim: pode tocar o hino anterior, toca aquele hino. Aí o maestro leva lá para os militares, toca essa porra aí. Toca. Aí tocava o hino original, que é o japonês, né? Japonês da pátria, filho, ver contente, a gente já raiou a liberdade. Esse era o nosso hino original. Uhum. Aí eles tiveram que fazer o seguinte: eles pegaram a melodia da cerimônia de entronamento do Dom Pedro II. Cerimônia de coroação de Dom Pedro II seria melhor. E quando você escuta a melodia da cerimônia de Dom Pedro II, depois você procura aí, você olha, música da coroação de Dom Pedro II. Aí tu vai escutar, é assim. É a melodia que ele adotava. Aí você, essa é a música do hino nacional. Os caras tiveram que pegar, acho que porque o povo não aceitava a mudança. Você vai na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, não tem Tiradentes na praça. Você tem Dom Pedro I com a primeira Constituição, aí tem num canto da praça a Estátua da Justiça, a Estátua da Liberdade, mas não tem nenhuma referência a Tiradentes. Mas por que mudou o nome para Tiradentes? Cara, substituíram tudo quanto é nome de rua para apagar essa história do A passado história do brasileiro. Brasil. A Apagar a história do República. Brasil. Aí fica esse fenômeno que a gente tem hoje de que o Brasil não tem referência, não tem heróis. Onde é que está todo mundo? Sumiu. A gente tem um vácuo, né? Assim, descobriu o Brasil, o livro de história escolar, então é muito disso, né? Descobriu o Brasil, ciclo do açúcar, ciclo da cana, ciclo do café, foi embora a família real, veio, chegou, foi embora, Vargas, 88. Aí você, 500 anos de história em 5 páginas? Nossa Senhora. É mais ou menos isso, né? Né? 64 são 15 páginas. Eu tenho um livro da minha filha lá, do Enem, que Pedro I é uma página. Uma página. O livro tem 500 páginas. Pedro I é uma página. Impressionante. É desesperador. É. Já me falaram, já vi me falando que Dom Pedro I ele era o grande responsável pela a gente da Guerra da Cisplatina. A gente estava ganhando porque ele estava lá e aí morre a esposa dele. Ele tem que abandonar a guerra porque morreu a esposa. Ele ficou muito sentido, por isso ele abandona a guerra. E aí aí é que o Brasil começa a apanhar e perder a guerra. Não, ali foi o seguinte: quando ele saiu para ir visitar lá o campo de batalha, já estava ruim. E a Leopoldina estava muito doente, que ela tinha perdido um filho. Naquela época você não tinha os exames que a gente tem hoje, né? E ela Uhum. estava com uma infecção já se alastrando pelo corpo, porque ficaram restos
daquele aborto natural dentro dela, apodrecendo. E os médicos não conseguiam resolver, faziam puta, um monte de barbaridade com ela lá para conseguir, mais nada. Ele, quando sai do Rio de Janeiro para entrar num navio para ir lá para Cisplatina, ela já se despede dele, né? Eles têm um encontro super emocionado que é testemunhado pelo médico e por um cara de um corpo diplomático que escreve sobre isso também, né? E eles têm uma conversa muito emocionada. Ele já vai embora muito emocionado, sabendo que provavelmente ele não veria a esposa na volta, mas as obrigações de Estado faziam com que ele tivesse que ir lá para o sul. Quando ele chega lá, ele encontra o campo de batalha uma zona. Ele começa a ter que reorganizar a tropa, sabe, comandos, muda comando daqui, muda dali, tal, treinamento, e bota todo mundo no que é uma guerra de verdade. Só que o Brasil tinha recursos sobrando lá, tanto de marinha quanto de exército. O Brasil não perdeu no mar nem na terra. Ali o Brasil praticamente ele desistiu dessa guerra. Depois que Pedro estava lá e recebeu a notícia da morte de Leopoldina, ele foi embora imediatamente. Interessante, um negócio interessante nessa história. No diário dele, tem um momento em que ele fala que sonhou com ela, ele acorda meio desesperado, falando alguma coisa dela tal, e ele anotou isso. E depois, quando você cruza, bate com o momento que ela morreu. Interessante, né? Essas coisas que a gente não consegue explicar. Aí ele volta para o Rio de Janeiro e o Brasil desistiu da Cisplatina. Não foi nenhuma vitória ali do Uruguai. Você já estava gastando muito recurso, tinha morrido muita gente, e a gente praticamente desistiu mesmo daquela terra, porque você tinha um monte de outros problemas para resolver no Brasil, muito mais graves e mais sérios, do que a tomada de um território lá. Eu tive em Portugal 2 vezes, uma vez eu conversei com um livreiro, que eu fui atrás de um livro raro, na cidade do Porto, então tinha uma loja lá que eu queria visitar, que é um cara que faz restauração de livros. O cara pega livro de 500 anos e deixa ele novinho. Uma técnica assim que, nossa, com tradição, né? Então, esse cara me falou o seguinte, ele falou, cara, a Cisplatina foi um negócio que, assim, indesculpável, sabe por quê? O Brasil já estava independente, mas se eles chamassem os portugueses, a gente mandaria uma divisão lá de infantaria, uns fuzileiros, ele falou fuzileiros. A gente mandava uma divisão de fuzileiros e resolvia aquilo. Resolvia aquilo. Era só falar com a gente. Tá, mas vocês iam resolver e pegar para vocês, né? Pode ser. Aí já estava separado, tal. Então é uma história muito mal contada, né? O brasileiro sabe muito pouco sobre a Guerra da Cisplatina. Até se surpreendem quando a gente fala, sabia que o Uruguai já foi do Brasil? Sim, sim. Sabia que aquele doce de leite maravilhoso já foi nosso? Que aquela carne estupenda, a melhor carne do mundo, já foi nossa? Mas isso é lembrado quando tem Copa do Mundo, Copa América, isso é Ah, lembrado para fazer como seria a seleção do Brasil com o Uruguai. Aí é lembrado. mas aí, por exemplo, quando a gente jogou com a Áustria nessa última Copa do Mundo, eu fiquei lá olhando a televisão, falei, cara, é muita incultura, né? Ninguém foi capaz de falar que esse losango na nossa bandeira é austríaco. Ele é, na numismática ali, a simbologia do Habsburgo feminino, que é o losango. O masculino é o retângulo. Então, é a representação feminina da Casa de Habsburgo, da Leopoldina. Então, a gente joga com a Áustria e eu não E não sei nem sabe. se contaram para os austríacos. É verdade. E você também, como a gente falou um pouco no off, você faz parte regularmente, eu acho, do Ghostwriter, né? Sim, então sempre que eu posso, a gente está lá ajudando. Eu conheci essa turma aí em 2011, 2012, e a gente teve um encontro na Bienal do Rio, 2013, presencial, né? A gente selou as amizades lá. Desde então, a gente está junto aí no melhor podcast de literatura do Brasil hoje. Mas foi um encontro já, meio que um encontro de autores, tipo, vocês se conheceram, esse aqui escreveu um livro, Não, esse escreveu outro.
Não, era o encontro de amantes da literatura, porque naquela época eu não tinha publicado nada ainda. O Sport já tinha, os outros não, era um podcast literário mesmo. E depois eu fui para a Record em 2014, trabalhar no grupo editorial Record, fui gerente geral de tecnologia lá, durante 3 anos. Aí depois que eu saí da Record é que eu publiquei o primeiro livro. Ou seja, bastante tempo lá na frente. Então, o encontro lá era um encontro de amantes da literatura que gostavam do mesmo programa e se ajudavam. Essa é que é a verdade. E quanto tempo depois desse encontro surgiu o Ghostwriter? Não, o Ghostwriter já existia quando a gente se encontrou. A gente se encontrou porque justamente éramos ouvintes do Ghostwriter. E fomos encontrar o Erdi e o Modena, que eram os dois que pilotavam o podcast. Aí estava lá, eu lembro, eu, o Modena, o Marcelo Amaral, encontramos o Sport, depois encontramos um monte de amigos da literatura lá na Bienal, que a gente ficava andando pela Bienal lá, encontrando um monte de gente. Bons tempos. Então, o Ghostwriter já tem mais de 10 anos, já tem mais de uma década. Já tem mais de 10 anos fácil. Se for para trás aí nos episódios, tem muita coisa antiga e boa. Sempre foi um bom programa. É um programa calmo, sem pressa, já reparou? Já Hoje em dia reparei nesse um episódio que eu escutei. é muito apressado as coisas. Hoje em dia não, a gente continua com calma lá, bate-papo. E o pessoal até falou, não, pode falar à vontade que quem ouve podcast gosta disso, de ouvir. Mas é verdade, Sim, né? O pressa. cara liga o podcast para ficar esquecendo da vida e É isso aí, é isso aí. E às vezes eu fico brabo com isso quando você está vendo uma boa entrevista. Na televisão acontecia demais isso. Aí o repórter, infelizmente o nosso tempo acabou. Aí você, acabou para quê? O que é que vai entrar agora? Propaganda e aquele programa chatíssimo. Ó, tá aí com a audiência, um monte de gente olhando, para com isso. Aí que começaram a vitória e o grande sucesso dos podcasts. O Flow senta lá e conversa 6 horas com a pessoa, 4 horas com a pessoa, até exaurir todos os tempos. Depois vai o, assistir quem quiser, dali sai os cortes, sai um monte de coisa. Eu acho que, inclusive, debate político deveria ser assim. Nós vamos sentar aqui e fazer aqui 12 horas de debate político. Vamos pegar todos os temas, traga os seus ministros, traga a sua equipe inteira, 50 de um lado, 50 do outro, e vamos tratar de todos os temas. Se tiver porrada, vira ratinho e segue o jogo. Vamos embora. é, Ia esse ser. último formato que teve do debate, podia ter rolado uma porrada ali. Ah, Os dois ficaram andando, um do lado do outro. engraçado, o brasileiro é muito pudico assim na parte da política, né? Você vê lá nesses parlamentos, principalmente na Ásia, né? Os caras saem no braço e tá tudo bem. Você tem aquele parlamento britânico, o primeiro-ministro vai lá e os caras metem o dedo na cara dele lá. E tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Não tem problema. Aqui, você fala, eu vi esse dia, a pessoa chamou o juiz lá de. Não chamou de Vossa Excelência, o cara parou a sessão. Mas virou para o presidente da mesa lá. Vossa Excelência? Pô, nobre advogado, não se referiu a mim no pronome de tratamento correto? Isso é um absurdo. Merda, pô. Exato, exato. Porra, para com essa frescura, cara. Que frescurada. A vida é tão mais simples, cara. Esse é o pessoal que não está Exato, querendo resolver nada. O pessoal que atrapalha mais do que ajuda. Ah, eu vi lá exatamente. a boina tradicional. Então, tem episódios do Ghostwriter que você acha que você recomenda mais que outros? Olha, os episódios assim que fazem mais sucesso são os de dica de livro. É um episódio exclusivo e coletânea de livro. Você não vai falar de um assunto. A gente entra e cada um dá a dica de 4, 5 livros. Esses eu recomendo, que sai muita coisa boa dessas dicas, que quando você escuta, você fala, puta, vou comprar amanhã mesmo. E a gente fala lá, né? Vou comprar amanhã porque dá vontade de comprar mesmo, porque aí o pessoal faz uma sinopse tão boa, né, do livro, que você fica encantado. Então, eu recomendo esses episódios que são referentes a dicas de livro. Nós fizemos um recente sobre o livro 1984, que ficou muito bom.
teve muito comentário. Eu acho que já tem uns 2, 3 programas que o pessoal ainda está lendo os comentários que enviaram do 1984, né? Porque ele era um livro que originalmente era completamente ficcional, né? Uma distopia. E agora é o manual de instruções. Porque uma utopia é aquele futuro assim, imaginável, mas bom. Uma Sim, distopia é aquele futuro que é uma bosta. apocalíptico, O livro era uma distopia, só que agora a gente está vivendo o que É, era dito no livro como distopia, né? E um monte de gente ainda não acordou. Então você tem que falar que a grama é verde. Você vai lá e pega, exato. tem que mostrar, é um saco, mas tem que fazer. Então, esses. E o Ghostwriter, ele está em todas as plataformas, né? Está Sim, no você Spotify. encontra como programa GW, só botar no Google aí você vai achar. Inclusive, ele tem site, tá? Além das plataformas, tem um site próprio, quer dizer, se uma plataforma cair, sumir, sair do ar, tá tudo preservado. Todos os episódios. Tem, O tem acervo. YouTube, deve ter YouTube também. Pode procurar. Se procurar Ghostwriter é bem mais difícil de achar, porque é uma palavra comum. Você vai achar Sim, mais fácil com o programa GW. eu vou fazer isso. Eu procurei Ghostwriter realmente. Ah, complicado para achar. Muito complicado. E entrando aqui nas perguntas que eu faço sempre, pessoal, você foi criado por pais que incentivavam a leitura? Sim. Eu tive recentemente no Brasil Paralelo, numa conversa paralela lá, falando sobre mercado literário, e eu contei essa história. Essa história é o seguinte: o meu pai, eu acho isso maravilhoso. Na casa de todo mundo deveria ter isso. Uma biblioteca enorme ao alcance das crianças. Eu podia chegar lá e pegar livro e tal, mas eu não comecei assim. No começo eu não gostava muito de livro, não. Aí cheguei a uma certa idade, meu pai falou que eu precisava começar a ler e tal. Aí ele falou: Ó, te dou R$ 50 se tu ler esse livro aqui. Aí eu, pô, beleza, vou tentar ler. Deixa eu pegar um livro aqui para eu simular o que eu fiz. Peraí. R$ 50 deve ter sido. Espera aí. Peguei aqui. Ó, R$ 50 deve ter sido né, aquele esquema de olha prisioneiro. o livro que eu peguei. Sem querer, agora que eu vi. Então, o que eu fiz? Eu falei, pô, eu quero ler isso aqui não. Pô, livro chatão aí, pô, vai, o cara do bigode na. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, olhei o começo, olhei o fim, aí eu fui lá pro final, foquei mais no final, né? Finalzinho e tal. Aí eu, pô, beleza, sinopse aqui. Eu falei, olha, aqui na orelha fala uns negócios, tá legal, mas. Pá, já li. Aí ele, e aí? Conta a história. Aí eu falei, a história é assim, assim, assado. Ele, legal, parabéns. Mentiroso, hein? Leu porra nenhuma. Pega o livro lá. Aí eu fui lá, peguei o livro e já falei, deu merda. Aí meu pai pegou o livro e falou assim, ó, abre aí na página 200 e pouco. Aí eu abri lá assim na página, o dinheiro tava lá. O dinheiro tava aqui, ó. A nota de R$ 50 tava aqui. Eu falei, ah, meu Deus, que vergonha. Aí depois meu pai passou um tempo, né? Eu fiquei de castigo. Aí ele repetiu a experiência. Ele falou, ó, agora eu vou dar R$ 100 no meu livro. O dinheiro eu não sei qual era a proporção, é só para dar um exemplo. Eu só Sim, queria sim. pegar aquilo e comprar a ficha de fliperama. Isso anos 80, né? Eu sou de 72. Aí eu fui lá, agora eu fiz. Tá lá, agora eu vou achar essa nota. E tá nada. De novo, fui lá ver resumo. Tá? Não tinha internet, não, gente. Então tinha que ler mesmo. Aí vi o resumo. Pai, terminei, pai. Aí falou: Pô, tu não tem vergonha na cara, não, cara? Porra, não tem vergonha mesmo. 2 vezes mentindo pro teu pai. Porra, me dá o controle do videogame lá. Eu falei: Putz, já perdi o videogame. Aí ele falou: Abre aí na página não sei qual. Eu abri lá, tava escrito a lápis assim. O dinheiro está na estante dentro do não sei o quê. Enorme. É escrito a lápis. Eu falei, puta. Então, Ah, depois desse evento, aí eu tive que ler um livro de verdade. Aí um tio meu, que era o irmão do meu pai, e sempre fui muito sacana esse tio, né? Ele ficou olhando essa história, ele falou assim, pô, Cláudio, que era o nome do meu pai,
Você também, olha os livros que você deu para o garoto. Aí ele me deu um livro de Segunda Guerra Mundial, das seleções, chamado Histórias, deixa eu lembrar o tema, Histórias Inacreditáveis, ou Histórias Fantásticas da Segunda Guerra. Era uma coletânea de um monte de pequenas historinhas da Segunda Guerra Mundial, que eram de atos heróicos de pessoas desconhecidas. E eu adorei, cara. Eu fiquei ali, ó, lendo, caramba. Aí eu lembro até hoje, tinha um capítulo chamado Um Herói numa Casca de Nós, que eram os caras que fabricavam uma espécie de uma boia, uma casca de nós, pequenininha. Só cabia ele sentado. E o cara ia de noite no porto, remando, dentro daquela casca de nós, tomando cuidado para não entrar água, senão ele afundava, com uma mina de navio assim, ó, no peito. O cara ia devagarinho até lá para armar a mina no navio alemão, ativar e ir embora. Vários morreram no processo, né? E vários navios foram afundados. Então, eram essas pequenas histórias de heróis desconhecidos. Adorei o livro. Aí saí lendo Segunda Guerra igual um doido, tal. Aí pegou. Foi embora. É só o quê? Isso é até um macete, uma dica que eu dou aí para os pais. Você tem que encontrar o tema que agrada a criança. A minha filha começou a ler livrinho de Minecraft, que era o que ela estava jogando. Aí eu arrumava os livrinhos com as historinhas do Minecraft, sem imagens, né? Que tem um momento que você tem que sair do livro de figurinha, de quadrinho, tem que ser texto. Aí ela começou pelos livrinhos de Minecraft e foi embora. Foi embora. Já li O Senhor dos Anéis, já li um monte de livro, não lê sem parar também. Aí foi embora. Inclusive, o meu livro infantil fala sobre isso, que é o Livro da Sorte, que está aí na Amazon, nas livrarias também, que é uma história de uma menina que ela assiste um acidente de caminhão, o pessoal vai lá saquear a carga e ela vai muito curiosa para ver, chega lá, a carga era de livro. Ninguém saqueia livro. Os livros ficaram no asfalto lá, foi todo mundo embora, e o motorista deu para ela um livro de presente, chamado Livro da Sorte. E ela pegou aquele livro, levou para casa, botou as bonecas em meia-lua assim na cama e se propôs a ler a história do livro. Ela nunca tinha lido um livro. E ela se amarrou, porque ela chegava da escola e voltava com as bonecas rapidamente para continuar a história do livro. Então ela terminou aquele livro, depois ela foi para a escola, conheceu a biblioteca da escola, começou a trocar livro com a bibliotecária. Aí o arco da vida da criança acelera e você vê a vida dela mudando em várias etapas da vida só porque ela adquiriu um novo amigo, que era o livro. Esse hábito na vida dela, como que mudou até o futuro dela, formação, emprego, tudo mudou porque ela deixou o livro entrar na vida dela, né? Ou seja, é um pouquinho da experiência que eu passei, né, lá com meus pais e remete à pergunta que você fez sobre se você era de uma família que sim. comentava a leitura. É isso aí. Porque é raro, né, no Brasil, a sua família incentivar você a ler. Eu tive um caso que eu vi aqui em Brasília, que eu não vou esquecer. Eu tenho um amigo aqui que ele comentou sobre o submundo em casa. Aí a empregada que mora com eles, trabalha com ele já tem uns 20 anos, né? Acaba que a família toda foi morar lá, então fica na casa dele a empregada, 3, 4 filhas diferentes, fica tudo lá junto na casa, junto com a família, né? Aí uma das filhas falou assim: pô, tio Bruno, você fala tanto desse livro que eu queria ler esse livro. Beleza. Aí ela falou com o pai, ela era de filha separada, né? Aí o pai falou para ela assim, ela já tem acho que 16 anos, falou assim: filha, se mete com esse negócio de livro não. Se tu precisar de um crédito aí para comprar um aplicativo do celular, fala com o papai. Esse negócio de livro é furada. Caramba! Inacreditável, né? Mas eu vi isso acontecer. Aí eu fiz um autógrafo no livro para ela de uma página, incentivando, falando e tal. Ela se amarrou e ela ganhou o livro. Ganhou. Esse livro da Segunda Guerra foi o que mais te marcou, assim, dentre os que você leu? Não. Esse foi só o primeiro, né? Depois eu na minha biblioteca do Rio tinha mais de 1000 livros. Eu trouxe aqui para cá, para Brasília, estou arrumando aqui, tenho comprado mais aqui.
do lado da minha mesa de trabalho, porque eu não estou em casa agora. Eu tenho uma pilha que deve ter uns 30 livros do meu lado, que eu estou lendo todos ao mesmo tempo. Cada dia eu leio um capítulo de cada um pedacinho de cada um. Acordo 5 horas da manhã, passo umas 4 horas lendo o livro lá. Então, da minha história de livros, assim, livros que me impactaram muito pelo caminho, assim, o livro mais bonito que eu li toda a minha vida, O Senhor dos Anéis, pela tradução da Martins Fontes original, que era meio portuguesa, que é o livro único, que é um tarugão capa verde com Gandalf andando na capa. Que coisa linda aquele português. Inclusive, como eu trabalho escrevendo, às vezes eu preciso dar um reset. Eu falo assim, cara, se você começar a ler muito material ruim, muito material coloquial, você acaba escrevendo do mesmo jeito, né? Se você Sim. vive com gente falando gíria, você vai falar gíria. Você vai pegar o que é do Você vai ambiente, né? pegar. O ser humano é uma esponja, não tem jeito. Aí o que eu faço? Eu vou lá nos Seus Anéis e dou um reset. Pego lá uns capítulos para ler e você dá um reset na língua portuguesa, tal, a beleza daquilo lá. Livro magnífico, magnífico. Não sei as versões mais novas, andaram mexendo muita coisa na história, mudaram tradução de várias coisas. Eu não gosto disso. Então, eu recomendo a versão Martin Fontes antiga, única, deve ter umas 1.200 páginas. Maravilhosa. Mas é uma versão lançada anos 80, alguma coisa assim. Deve ser anos, não, deve ser anos 90, porque eu li em 98, por aí, bem antes dos filmes, Antes né? de estourar, assim. Não, bem antes dos filmes. Bem antes dos filmes. Então, o livro que te deixa marcado assim é O Senhor dos Anéis, mas Sim. esse da Martins Fontes que pega essas 3 sagas principais, né? No livro só, e muito, não só pela história que a gente sabe, os valores que estão embutidos ali. O livro ali é valiosíssimo. E a tradução, aquele português, que está muito bonito aquele trabalho. O conjunto da obra está muito bonito. Ele tem eu não conheço a edição, tem arte legal dentro do livro, só a arte da Não, capa. tem algumas artes lá, tem, mas não é relevante, não, para o ponto de vista da beleza literária dele, né? Ah, O, sim, sim. o universo do Senhor dos Anéis é enorme, né? Então você tem RPG nas origens ali, você tem Led Zeppelin nas origens, tem muita coisa visual que foi criada pela humanidade, né, ao longo dos anos. E o interessante Em é que esse homenagem, livro, né? né, o livro levou uns 10 anos para vingar, sabia? Eu estava lendo sobre isso esses dias. O Tolkien publicou e continuou trabalhando lá, levou uns 10 anos para o bicho vingar. E até um alento aí para quem é escritor e acha que sua obra não está vingando. Então, não é fácil, não. Até para o Tolkien não foi fácil. O Tolkien não foi fácil. Mas hoje seria muito mais difícil, talvez até para o próprio Tolkien, não? Sim, Ter um determinado sucesso. Acho que sim, sim. hoje ele lançando O Senhor dos Anéis talvez não tivesse a mesma sorte, o mesmo impacto O que. problema hoje do mercado literário, ele está muito imediatista. Então, você vê que os autores que conseguem lançar grandes obras, grandes que eu digo é volume 1.000 páginas, né? São pessoas já estabelecidas. A autora do Harry Potter vai lá e pode fazer um livro novo com 1.200 páginas que vai vender, vai publicar. Então, hoje, essa questão de custos, né? Tá tudo tão apertado, tão caro, que a editora ela faz de tudo para não lançar um tijolo desse, porque é caro, né? Então, ou seja, um livro de 1.200 páginas, ele representa 4 livros de 300 páginas. Uhum. Então, o cara escolhe por um, por outro. Ou lança um livro ou lança 4 de 300. O cara vai lançar 4 de 300, aumenta a probabilidade dele de venda tal, e é tudo muito caro. E elas têm que sobreviver, né? Então, é até um ponto interessante para quem é da área para estudar isso aí, né? Por que que ao longo do tempo o livro está ficando tão inacessível? Porque o livro, no Brasil principalmente, ele não é caro e nem caro está ficando. Se você pegar o Código da Vinci, quando foi lançado, quase 20 anos atrás, ele custava R$ 49,90. E o último livro do Dan Brown, que saiu uns 5 anos atrás, custava R$ 49,90. Então, no país nosso que tem inflação,
você tem dissídio trabalhista, você tem vários problemas da cadeia do livro que impactam o preço do livro. Você tem um exemplo de um livro que, com 20 anos de diferença, o mesmo preço. Aí quem incorporou esse prejuízo? As editoras, ganhando menos. Então, quanto menos dinheiro na mão da editora, menos lançamento ela vai fazer, menos ela vai arriscar. Né? Hoje, quando eu fui para Portugal, eu não consegui comprar livro lá. Você olha o livro maravilhoso, quanto é que é o preço? Tu faz a conversão 180, 150. Você fala, pô, caramba, é caro. Caramba, claro, você não ganha em euro, né? Então, quando você vai comprar, você compra em real, aí faz a conversão, é caríssimo. E a gente não tem essa opção aqui, né? Então, muita coisa não é publicada aqui por conta desse problema do custo. E aqui não é, realmente não é caro. E aqui a gente tem sebos também que facilitam o acesso pra caramba. E aqui em Copacabana tem uma outra coisa, você compra livro no chão. No camelô, na rua, né? É, o Camelô na cara rua. abre encomenda na rua, compõe um monte de livro ali, você pode dar uma garimpada. Tem Ah, você vê sempre o livro do Jô ali. o submundo hacker da Amazon, tá acho que R$ 32. É o preço do sanduíche do McDonald's. Sim, sim. Entendeu? Então, quem dá valor a livro, que é a gente que gosta de livro, porra, eu compro um atrás do outro. Não paro de comprar livro. Com alegria, uma imensa alegria de ter. Quando chega, tu abre a embalagem, tu cheira o livro. Eu adoro. Adoro. Isso é verdade. Uma coisa que eu queria entender, talvez você tenha a resposta, quando eu pego o meu Kindle, eu vou procurar clássicos e tal, a oferta de coisa ruim é muito grande. A oferta, então, assim, muito livro pornô ou semi-pornô, não sei, mas com uma proposta desse tipo, você acha que na hora que você está procurando, sei lá, essa é de Queiroz, aí aparece uma coisa assim. A essa do Queiroz. Umas coisas. A essa do Queiroz lá, te O que olhando. está Esse acontecendo que cara. estão oferecendo tanto, está tendo essa demanda tão grande? Não, ali o que acontece é o seguinte: a Amazon lançou o programa do KDP, que é autopublicação para o Kindle, né? Qualquer um pode construir um PDF em casa no computador e mandar publicar na Amazon. Então, não tem nenhum trabalho ali de editorial, de qualidade, nada. Aquilo ali parece. Tem gente que lança rascunho ali, é uma vergonha aquele negócio. Então, tem muita poluição ali no KDP, muita poluição nessa parte do Kindle. O Submundo Hacker, o livro da sorte, a editora Faro, ela não lança livro eletrônico, porque ela descobriu ao longo do tempo que é a principal porta de saída para a pirataria. E o livro eletrônico é 3% é muito pouco. Né? E a Amazon ainda tem os programas dela super agressivos lá de venda, que a remuneração do livro eletrônico é muito baixa para a editora. Né? E, ou seja, tem todo um ambiente que desestimula. Ou seja, você não tem no Brasil produção das grandes editoras de livro eletrônico. Você tem um livro tradicional, que ela vai lá também e faz o livro eletrônico. Você não tem um contrato assinado com o autor para escrever um livro eletrônico. Nos Estados Unidos tem, aqui não tem. Entendi. Lá tem autores que nunca publicaram papel, só eletrônico. Eu conheci um e isso é uma outra característica americana. O cara tem uma série de ficção científica. Cada livro dele tem 300 páginas. Aí você fala, legal, quantos livros são na série? 122. Você, oi? Caramba, Como caramba. assim? Lá tem um mercado de ficção assim, né? Os caras vão lançando a história. E é o seguinte, as histórias maravilhosas. Os caras são bons, cara. São bons. Aí o cara vai e lança como livro eletrônico. Vai, um preço mais baratinho. Aí esse cara que eu conheci, ele fatura US$ 100.000 por mês só de livro eletrônico, vendido na Amazon. É a vida dele, tá em casa escrevendo sem parar. Sem parar, sem parar. Puta feedback com os leitores, escuta todo mundo, conversa, debate e muda as histórias conforme o debate com os leitores. E Os vira uma leitores. comunidade. Vira uma comunidade. Entendeu? E isso é muito virtuoso, a gente não tem aqui. O Brasil tem cerca de 3 milhões de leitores recorrentes, pessoas que estão sempre lendo livro.
O mercado americano são 86 milhões de leitores recorrentes. É outro patamar. Total. Totalmente outro. E a Amazon está quebrando as editoras pequenas? Olha, a Amazon, ela não chegou no mercado brasileiro para concorrer, ela chegou metendo o pé na porta para dominar o mercado. E, assim, uma virtude que a Amazon tem é a logística da Amazon. Funciona muito bem. Quem nunca passou problema porque não está recebendo produto e tal, quem trouxe e levantou a régua, né? Quem levantou o bastão aqui no Brasil foi a Amazon. Todo mundo teve que correr atrás e entregar no mesmo padrão. Então, hoje, eu compro alguma coisa no Mercado Livre, ele está entregando igual a Amazon, entrega no dia seguinte. Eles fizeram a logística própria, né? Se afastaram dos Correios. O Correio é muito caro e é muito arriscado. Então, eles acabaram desenvolvendo uma logística própria, aí concorrendo aí de igual para igual com a Amazon. Mas a Amazon, o problema dela é a política dela de preço, como ela tem tudo lá no site, quem é da editora, você fica vendo, né, que ela fica forçando a editora a baixar o preço do livro, mas ela não baixa o valor dela. Então, se tu coloca um livro lá e você vai ganhar, sei lá, R$ 10 no livro, a Amazon vai ganhar 10, ela fica te mandando informações e relatórios falando, olha, se tu baixar teu preço 50%, talvez você aumente tua venda em tantos por cento, sei lá. Aí tu vai ver, ele baixou o teu preço, não a margem dele. A margem dele está igual lá. Então, ele fica ali, se a editora não abrir o olho, se a editora, por exemplo, abandonar o mercado físico e ficar só vendendo online, vai virar escravo, vai passar por aperto, né? Porque é tudo ali decidido por eles, tal, e os caras são selvagens nessa parte de faturamento, né? Mas as editoras, livraria, todo mundo tem que correr atrás, né? Porque é esse caso que eu te contei da livraria. Você fala, pô, a Amazon está acabando com as livrarias. Um pouco, elas também se matam, né? Porque você vai lá, você não encontra a Odisseia. Você vai lá, o livro está no sistema e o cara não acha para você, né? Você vai lá, não consegue encomendar um livro. Ou você vai lá, o livro que está R$ 40 na online está 90 na livraria. Você fala, cara, aí não tem como te ajudar. Não consigo te ajudar. Porque eu sei quanto custa no eletrônico, eu sei quanto custa no site da livraria, pô, e você está tá muito caro. Ah, mas eu tenho um aluguel do shopping para pagar. O problema é teu, eu não mandei você botar a livraria no shopping, que é um grande problema. Porque esse movimento das livrarias indo para o shopping, que tirou a livraria de rua, aumentou muito o custo fixo das livrarias. Aí tu entra lá, o cara tem que vender caderno, tem que vender lápis, borracha, tem que vender um monte de item, tem que vender CD, ele tem que fazer outras coisas para complementar a renda, porque o livro sozinho não dá para pagar o aluguel do shopping. Tá? Aí você encontra o porquê da falência da Saraiva e de outras redes aí, porque os caras, além disso, eram maus gestores. Né? Você vai conversar com uma editora que fazia acerto de venda de livro com uma livraria dessa que faliu, eles falavam assim, pô, eu tinha 1.000 livros com os caras lá, os caras venderam 100 livros. Aí tu falava com ele assim, quanto você vendeu? Ele falava 30. Mentia para fazer fluxo de caixa porque você tem, nesse momento, tem que confiar na livraria. Ele tem que ser sincero no que ele vendeu, você não tem como saber o que ele vendeu. Ele é que diz o que ele vendeu e te dá teu dinheiro. Então os caras ficavam fazendo fluxo de caixa, né, se enrolava com um dinheiro que não era deles. Aí fechou devendo milhões para um, milhões para outro. Porra, barbeiragem. Aí tu fala, tá bom, você está me devendo, me devolve meus livros. Aí ele não tem livro para devolver porque ele vendeu tudo. Aí você fala, porra, então tu mentiu. É um grande problema. Ou seja, para bancar um custo tem que ter uma mega store. É brabo. É brabo. Tanto que está um movimento agora de voltar para a rua, né? De sair dos shoppings. Sim. E aí livraria, agora tem a livraria leitura, mas ela está pegando o vácuo dessas que estão indo embora, né?
trabalha certinho, trabalha direitinho e realmente você vê que dá para trabalhar, se você trabalhar direito, né? Mas ela não está também. Eu não sei, eu vi uma crítica, não sei se você concorda, que você entra numa livraria dessa, tem muito mais livro infanto-juvenil voltado para adolescente do que, de repente, um Machado. Claro, porque eles estão botando para vender o que vende, Uhum. o que vende. Então, você vai ver hoje os campeões de. Entra na lista de mais vendidos da Amazon, tu vai ver que 80% dos livros são livros para o público feminino ou infanto-juvenil. O resto não vende na quantidade que esses estão vendendo. Isso está ligado a um fenômeno chamado TikTok. Sabia? O TikTok tá. As editoras estão virando todas as baterias dela de marketing para as redes sociais e o TikTok, porque ela antes pagava um anúncio numa revista Veja, uma inserção na rádio, uma inserção na televisão, uma fortuna, né, para publicar um livro, para botar no letreiro atrás do ônibus, né, que o ônibus era adesivado, com aquele lançamento do livro caríssimo. O que ele faz agora? Pô, tem uma influencer lá no TikTok, eu dou R$ 2.000 para ela por mês, mando uns livros para ela fazer a avaliação. Quando eu vou no final do mês, tem 2 milhões de views. Aí, pô, isso é muito mais barato do que ônibus, jornal, revista. É muito mais É, barato. muito mais. Aí vai lá e contrata 50 youtubers lá e um TikToker e fica fazendo a divulgação do livro por ali. Aí, a youtuber, tu vai ver, 98% são mulheres. E ela tem uma preferência de falar de livros que tocam Da nos mulher. temas que as mulheres gostam. Aí isso aí vai criando uma cadeia, né? Que meio que vicia o mercado, né? Vai viciando o mercado. É igual com aquele site que a gente entrava antigamente, falava assim, artigo mais lido. Aí tu entrava lá, o artigo tinha 10 milhões de visualizações. Mas por quê? Não é porque ele era o mais lido, é porque você fica curioso e vai ver qual é o artigo mais lido. Aí no outro Sim. dia vem outro cara ver, vem outro cara ver, vem um cara ver, porque os caras quer ver qual é o mais lido. E tu pega um assunto, sei lá, um assunto qualquer lá que não tinha nada a ver com por ser o mais lido. Ele foi apontado como o mais lido. Então esses movimentos, né, vão meio que viciando o mercado. E hoje ele está muito, o mercado está meio sem saber o que fazer, porque isso meio que dá uma rebaixada na literatura. Quando eu fui apresentar o Submundo para algumas editoras, teve editor que conversou isso comigo. Ele falou: se tu reduzir teus personagens, que aí, sei lá, quantos tem? 20? Pô, 20 ao longo de uma história enorme e eles entram e saem, como normalmente. Diminui para uns 4 e o personagem principal uma mulher. Falei, nem fudeu, perdão. Nem fudeu. De jeito nenhum. Eu vou fazer um negócio desse. Tá doido. Não, porque o público hoje está querendo isso e tal. E eu tive comentário que eu recebi do livro de gente dizendo: achei o livro complexo, muita gente no livro, muito personagem. Caraca, muito personagem. O personagem principal ali, tal, o núcleo deve ter umas 5 pessoas. Eu falei, cara, muita gente. E, cara, no próximo eu dou uma olhada nisso. Vou fazer uma história com dois. Um monólogo aí para você. E tu vai ver muito desses filmes. Eu não consigo ler esses livros, eu posso de vez em quando dar uma zapeada num filme. É o casal e é só o casal, mano. É só o casal na história. É a história inteira, todo mundo que passa em volta é só figurante, é só o casal ali. Aí, putz, troço chato, cara. Perde a riqueza do negócio, né? De O teu você. próximo livro vai ter que ser tipo A Praça é Nossa, um cara aqui parado e cada hora vem um, Não, não dá não. fica simplificado. O ser humano é muito complexo, é muito rico para você diminuir ele e botar numa caixinha assim. Eu torço para que o pessoal que começa por esse tipo de livro depois avance para outros tipos de livros mais complexos e mais ricos, né? Que saia aí desse monólogo. Eu estava vendo outro dia, pegaram, acho que foi o Emicida e botaram ele para fazer um texto de abertura num livro do Machado. Será que é uma tentativa da editora de trazer gente para o Machado ou foi só para promover o cara? Não, eu acho que eles tentaram sacanear o Emicida, não é possível. Baita Porque sacanagem. É igual me chamar para fazer a introdução no funk. Pô, puta sacanagem comigo.
Eu vou É, fracassar miseravelmente. sim, sim, sim. Essa Mas beleza. existe isso, é Machado com o texto de apresentação dele. Eu falei, não, obrigado. Ai, ai, coitado do homicida. E, e aí, como é que o mercado vai conseguir, de repente, sair disso e revalorizar os clássicos? Como Esse é que movimento sai? já está acontecendo, sabia? Tem muita editora pequena que está republicando, publicando coisas que não tinham por aqui. Tem um movimento muito forte acontecendo hoje aí de submundo aí da literatura. Eu vejo pela disponibilidade de livro. Eu nunca vi tanto livro bom disponível. Tanto bom. Tinha um livro que eu queria de uma beata francesa, a Emeric, que ela é o relato mais fiel da vida e da crucificação de Cristo. E ela, inclusive, é o livro de origem do filme A Paixão de Cristo, baseado nesse livro. Pô, não tinha aqui, nunca teve, só tinha em francês, não sei o que e tal, ou lá nos Estados Unidos. Pô, esse dia dedicaram com um livro, um amigo meu falou comigo, eu falei, não acredito que já publicaram, já publicaram. Já está lá em casa, já comprei. Um livro maravilhoso. Ou seja, tem muita coisa boa sendo publicada hoje em dia e está disponível. Então você vai aí na Amazon, na estante virtual. Cara, é muito livro bom, não é pouco não, tem muito livro Tem bom o disponível. clube do livro também, né? Tem. Muita coisa boa. Eu acho que tá se formando aí uma nova geração de leitores e que isso vai ter uma revalorização, até porque você não consegue mudar um país. Para que você mude um país, os problemas daquele país ele tem que estar na literatura. Isso tem que estar perenizado. Você vê que a gente tem raríssimos livros que contem sobre a época de Vargas. Foi tudo escondido. Então você vai ter livro de história. Não, mas me dá um romance aí que fale. Não, não tem. Não tem zero. Eu estou falando aí de 15 anos de ditadura, mais outro período, falando de 2 décadas de vida política brasileira desaparecida da literatura. Isso é Tem uma bastante. biografia dele recente, em Não, dois volumes. biografia tem, livro de história tem. Mas e aí, como é que era o dia a dia do cidadão comum Entendi. naquela? Como é que era um cara que era um vendedor de uma loja? Como é que era a vida do padeiro, do cara que pegava o transporte público na lotação? Como é que era essa Não, vida? muita coisa foi perdida. Machado de Assis contava da época dele, né? Todos os autores daquela época contaram o dia a dia dentro das suas histórias, né? O Euclides da Cunha foi lá no sertão para contar a guerra lá de Canudos. Tá, mas e o período Vargas? Sumiu. Não tem isso, realmente não tem. E hoje reconstruir isso já é mais complicado, né? Hoje não tem. Hoje não tem. Até hoje não tem. Você pega, pô, qual o livro que eu encontro aí? Um romance que me diga aí como é que foi é, a política, ou o dia a dia no período do Fernando Henrique, da Constituição de 88, como é que era o Brasil, como é que era o ambiente ali, ó, na rua, como é que isso estava acontecendo. Também não tem, cara. É impressionante como é que acho que, ainda mais que os autores que têm espaço para publicar, eles estão travados, tela azul, em 64. Os caras só conseguem falar do período militar. É Começa impressionante com como 50 tem anos livro atrás. até hoje publicando, sabe? Mas por que eles não falam do período posterior? Os atores foram eles. Eles não fizeram um bom trabalho. Então é melhor Entendi. ficar falando do passado do que falar do presente, do que falar do período em que eles viveram, da E o período abertura. que a gente está vivendo agora, que a gente acabou de viver, talvez não seja retratado também por autor nenhum no futuro. Mas na nossa época a gente deu sorte, tem um cara chamado Laudelino. Eu não vou deixar isso passar de jeito nenhum. Em breve, aí no futuro, eu vou escrever alguma coisa, porque, tal como o Submundo vai pegar também uma grande coisa da política ali que vocês vão ver. Tiro, porrada e bomba. E tem que ser assim. Quando você atravessa o submundo, você vai ver que no final você fala assim: caramba, eu estou entendendo mais de política, estou entendendo mais do crime organizado, dos crimes que estão acontecendo no Brasil, desse período. Daqui a 100 anos tu vai ler,
para falar assim, caraca, o Brasil naquela época era esquisito, né? Tinha essas coisas acontecendo. Tinha. Isso aí, isso aí. E é assim que você conta a história de um país. Não é livro de história somente, né? O livro de história, se você pegar, ele não fala do cidadão comum. Não, ele vai pegar livro de guerra, então, você vê, não, o grande general determinou a estratégia, não sei do que. Não interessa, eu quero saber a nível de batalhão lá, na trincheira, como é que estava lá. Isso é Sim, sim. muito mais interessante, né? E tem um autor que eu adoro, chamado Sven Hassel. O Sven Hassel era um austríaco que foi praticamente obrigado a lutar pela Alemanha, e ele escreve livro de ficção sobre guerra, sobre a Segunda Guerra. Mas dentro da ficção, ele traz algumas coisas do que aconteceu. Uhum. Então, todo o arco é ficcional, com momentos assim de coisas que aconteceram na realidade. E quando você lê o livro dele, mesmo sendo uma ficção, quando você termina, você sabe como foi a nível de pelotão na Segunda Guerra Mundial. Cenas maravilhosas. Você não faz Entendi. ideia. Teve um combate que eles fizeram na frente russa, e tem vários relatos que isso aconteceu de verdade, né? Eles, naquele tiroteio ali dentro da cidade, muda para uma casa destruída, a outra, eles entraram numa casa que estava amarrado no canto da casa, assim, um porco. Aí os caras pararam de lutar, que eles queriam cozinhar o porco. Aí Uhum. mataram o porco e foi um cara lá no meio do tiroteio, numa outra do lado da rua, para ver se achava panela. Aí o outro foi numa outra missão para ver se achava batata. Aí o outro foi buscar água. Daqui a pouco eles acenderam a fogueira no meio da casa e começaram a cozinhar o porco, né? Aí Caraca. veio até mensagem lá dos russos pelo rádio. O que vocês estão fazendo aí que está cheiroso? Caramba. Cara, histórias maravilhosas que aconteceram, sabe, assim, de interessantíssimas, que você não vai encontrar num livro de história, mas o cara coloca num livro ficcional, né? Tem no Desembarque do... Isso eu li também em dois livros, né? Um ficcional e outro livro de história. Cara, teve um cara que desembarcou, isso foi relato de um alemão, né, em Omaha Beach, com uma cartola amarela na cabeça. Baita cartola daquela na cabeça enorme e um violão nas costas. Ele falou que Caramba. Ele falou que, assim, não quis atirar naquele, não vou atirar naquele ali, não. E aconteceu de verdade, né? Aquele livro Até o Último Homem, que virou filme, daquele Aquela cara história é real. que ele se recusava, né, a pegar em arma e tal, os roteiristas do filme falaram o seguinte, ó, nós tivemos que tirar várias coisas que aconteceram, que não podia entrar no filme, porque para Hollywood parecia ficção demais, muito fantasioso. Aconteceu na realidade, mas não podia entrar na tela do cinema porque o pessoal ia dizer que era mentira. Ou seja, a realidade ela é muito mais criativa que a ficção. Entendi. É, não imaginava isso. Qual é o conselho? Vou Qual é dar o uma conselho? notícia para você, só para te Diga, mostrar diga. como é que a realidade é muito pior do que a ficção. Eu vi uma notícia esses dias que houve uma tentativa de estupro de uma menina e ela foi salva por um cara. Um cara viu a cena, entrou no mato lá e conseguiu salvar a menina, né? E o cara estuprou o estuprador. Caraca. Se eu coloco isso num livro, o pessoal vai falar, cara, essa cena aqui tá forçada, mano. Isso aqui, de onde você tirou isso? É, Mas você vai falar, o filme é de ficção, tal, não tem jeito. A realidade é muito mais interessante. teve uma notícia, você me lembrou agora, um garoto, um adolescente, ele se passou por menina na internet e marcou encontro com um pedófilo. E moeu o cara na porrada, não foi? Foi vestido de Homem-Aranha e deu porrada no cara. Coloca isso num filme, é ficcional demais, não. É, Isso nunca ia acontecer, se vestiu de Homem-Aranha e bateu no pedófilo. né? Eu acredito. Qual é o conselho que você dá para o pai ou mãe que quer incentivar o filho a ler? Ó, o conselho que eu dou é o seguinte: você tem que encontrar um tema que a criança goste de ler, tá? Primeira coisa.
Você não pode forçar muito a leitura. A segunda é, você vai ler o livro junto com a criança, desde o princípio, tá? Desde o livro de figurinha, até quando você faz essa transição para o livro de somente texto. Texto. Você vai... Por quê? Se você entrega o livro na mão da criança para ela ler, ela vai pegar e vai ler assim: eles, enfim, tomaram uma decisão. Enfim, criaram coragem. E o adulto, quando está lendo com ela, vai falar assim: eles, enfim, tomaram uma decisão, criaram coragem. Então, a criança aprende com a tua leitura sobre a entonação da voz, como que é o som das palavras. Lembra que isso tudo faz parte de um aprendizado. Aquela criança é uma massinha de modelar que ela está se formando e você está entregando para ela um baita desafio que é ler um livro e uma história. Ou seja, se os pais leem desde o começo, junto com as crianças, ela evolui muito mais. Isso é ciência, tem dados sobre isso. É um programa chamado, tinha no governo federal do Jair Bolsonaro, que é o Literacia Familiar, que é uma experiência que vem lá da Finlândia, que é o melhor sistema educacional do mundo, que você fala, tá bom, se vocês são bons, o que vocês fizeram de diferente? Começa por isso. Então, os pais lendo com os filhos, a família participando da leitura, desse aculturamento da criança, ela evolui muito mais rápido do que se você deixar ela sozinha lendo um livro sozinha. Então ela participa, ela pergunta, pai, que palavra é essa que eu não entendi? Aí você explica, ela vai aprender vocabulário, vai aprender entonação, vai aprender cultura. Porque, por exemplo, uma pessoa que passa a vida inteira estudando matemática, estudando economia, ela pode se tornar um baita profissional de economia, mas ela tem uma cultura muito curta, Sim. muito rasa, né? É um pires. É um pires e é o seguinte, se a formiguinha passar andando, ela só molha até o joelho da formiguinha. É bem raso. Agora, uma pessoa que só lê ficção, lê tudo de ficção, científica, fantasia, lê tudo. Ela tem muito mais cultura do que um cara que só estudou matemática. O cara consegue te explicar um monte de coisa do universo por números, mas não tem cultura. Mas aí você que assistiu um monte de série de ficção, que você viu um monte de filme, que um monte de coisa, você tem muito mais cultura, e você, quando vê uma notícia lá que fala assim, vai ter um eclipse lunar, tu não precisa de explicação o que é isso, né? Tem uma notícia que teve um tsunami não sei aonde, aí tu logo pergunta, teve terremoto lá, né? Mas não, foi tsunami. Não, não, pera, tsunami não sai do nada. Nem pelo vento é formado, teve alguma movimentação de placa tectônica. Né? Então você começa, aí você vê os lançamentos do foguete lá do Elon Musk. Puta, tu tem uma baita dimensão da dificuldade que é aquilo. Porque você tem toda uma cultura de ficção contigo, que tu olha assim, caramba, é um foguete do tamanho de um prédio, de 40 andares, não sei quantas toneladas, e o cara tá botando aquilo na atmosfera. Cara, que baita desafio científico da queima dos explosivos ali, do combustível, o controle daquelas explosões, aí tem aerodinâmica, tem um controle, aí tem. Isso vem de um monte de coisa que você absorveu durante a sua vida, né? A sua cultura. E a melhor definição de cultura que eu encontrei é uma frase que diz o seguinte: cultura é tudo aquilo que resta quando você esquece o que aprendeu. Então vamos de novo. Cultura é tudo aquilo que ficou em você. Você às vezes nem sabe de onde que você sabe daquilo. Não sei como é que eu sei disso. Eu só sei que tem esse problema assim assensado, teve esse problema nesse país, teve esse problema na história, eu já ouvi falar desse personagem tal, isso ficou com você, formou a sua cultura. Então, quanto mais coisa você tiver contato, ainda mais criança, por exemplo, as crianças chinesas, as crianças orientais, elas têm muito mais facilidade numa universidade americana, eles já fizeram vários estudos sobre isso, do que um adolescente do Ocidente. Por quê? A alfabetização de uma criança chinesa, por exemplo, são 5.000 símbolos. Então a gente aprende o abecedário aqui, os caras aprendem 5.000 símbolos. Ou seja, ele já tem uma capacidade de memória muito maior. Então, quando um dos grandes mentes da história da humanidade, que é o Leibniz, ele diz que a pessoa que vê mais figuras sempre sabe mais. Ou seja, a pessoa que, no caso, trazendo para a realidade nossa aqui,
Uma criança que lê muito quadrinho, ele sempre sabe muito mais do que uma criança que nunca pegou num quadrinho. E por quê? Porque ela está lendo aquelas histórias em quadrinhos ali, tem um monte de situações humanas ali. Vários Você, valores. valores, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer se tal situação for desenhada. Uhum. Se acontecer isso, tu já sabe que vai dar problema ali na frente. Já faz uma ideia mais ou menos de como que se conserta aquilo. Então você vai adquirindo essa cultura. Por quantos filmes a gente vê, o trailer, e você já sabe, esse aqui é o bandido, esse aqui é o mocinho, esse vai ficar com essa mulher, esse vai brigar com esse cara, esse vilão vai se dar mal aqui. Você já sabe isso tudo. Uhum. Né? Até porque hoje em dia está tão difícil os filmes surpreender a gente, né? A gente Tá. já tem tantas narrativas que a gente já incorporou que é cada vez mais difícil você se surpreender com alguma história. Ou, por exemplo, tu viu aquele filme Seven, Os Sete Pecados Capitais? Eu acho que vi, sim, sim. Aquele final daquele filme que explode a cabeça de todo mundo. O que é aquilo? É uma narrativa construída cheia de padrões que você já conhece. A investigação policial ali, a perseguição, o bandido, todos os símbolos, o cara gostava de literatura, ia matando as pessoas conforme os pecados capitais e tal. E o final, nada do que você esperava. Bem Espetacular. inesperado. Te surpreender. É difícil fazer isso. Tanto na literatura quanto no filme, é muito difícil fazer isso. Ou seja, mas você que tem incorporado todos esses arquétipos, por causa da literatura, por causa da cultura que você absorveu, você sabe sempre muito mais. Por isso que é importante, desde pequenininha as crianças, você encher ela de informação, encher ela de livrinho, de revista, de filme, conversar muito com criança. Tem que conversar muito com criança. É muito bom para elas. Tá certo. E, atualmente, então, você está trabalhando no projeto desse quadrinho do Pedro. Isso. Pedro. Apoia-se, o apoia.se/Dom Pedro, que é o endereço do projeto. Você pode apoiar lá, escolher seu prêmio, recompensa, como é que você quer receber sua revista. Estou fazendo com o Joey Bennett. Nós estamos desenhando a história do Brasil de uma maneira muito detalhada, muito virtuosa, muito bonita. Tem umas cenas que é de chorar, de Uhum. bonito mesmo, de paisagem, de cenário, linda, belíssima. O Joey Bennett é muito detalhista quando ele desenha, né? E eu tenho uma imaginação também bastante detalhista. Foi um casamento bom. A gente tem até outros projetos em mente, engatilhado, né? Então, estou fazendo esse. Eu fui convidado pela editora do Destro para fazer a continuação do Destro como roteirista também. Eu tive o convite da editora, eu já estou escrevendo um outro livro chamado 100 Mentiras da História do Brasil. 100 fatos da história do Brasil, e eu mostro como que o senso comum de cada um deles está errado. Tá? Bom, e um outro livro que eu tenho contratado, que eu estou escrevendo também, é a história de um menino baiano que trabalhava numa fazenda e ele vendia cocô de vaca na feira. E esse menino teve um arco de vida muito duro e hoje ele mora em São Paulo e é dono do Império Gráfico. Então, eu estou contando a história de verdade, real, de como que esse menino saiu de vendedor de cocô para dono de um império. A história do Brasil vai até que ponto, mais ou menos, que você pretende ir? Esse eu pego praticamente toda a existência do Brasil nesse livro das 100 mentiras. É esse que você está perguntando? Não, quadrinho. O quadrinho De eu pego onde? de 1755 até 1834, que é quando morre Dom Pedro Dom I. Pedro. É a Tá certo. primeira. São 3 quadrinhos para cobrir esse arco, tá? É Uhum. uma série com 3, uma trilogia. Tranquilo. Obrigado, Laudelino, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu fui vacinado com agulha de radiovitrola, falo muito, embora esse pessoal ache que Não, não mas assim sabe. que é bom. Assim que é bom. Deu mais ou menos a duração de um filme aqui pra gente, bom pra caramba. Beleza. Tranquilo. Assim que Obrigado é. aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. Estamos aí ao dispor.
Recomendo todo mundo, ó, Submundo Hacker e o Livro Sim. da Sorte na Amazon. Livro da Eu- Sorte do Virtuoso para as criancinhas. O Submundo Hacker virtuoso para adolescentes e adultos, para o papai e para a mamãe, tá? Vai ser um baita choque, tá? O pessoal que for ler. Choque de realidade e de reflexões, que eu Sim. termino ele como uma homenagem ao Viktor Frankl, que foi um sobrevivente de um campo de Os concentração campos de nazista. concentração. E o Viktor Frankl, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido. Ele relata como que ele encontrou o sentido da vida dentro de um campo de concentração. Dentro de campos de concentração. O livro dele é teórico. O Submundo, ele já termina. Ele é um livro prático da teoria do Viktor Frankl, onde você vai encontrar no fim do Submundo, você termina a última página e você sabendo qual é o sentido da vida. Entendi. Bacana. Legal essa conexão com o Frank. Adoro Frankl. Enfim, obrigado mesmo. Volta quando quiser aí, tá mais que Valeu. convidado. E obrigado por tudo. Beleza. Conta comigo aí sempre, tá? Grande prazer. Fica com Deus aí. Ele tá travado, ó. Ele tá travado. Destravou? Eu já ia tomar o teu podcast aqui. Não, Beleza? tá tranquilo. Eu já botei para qualquer coisa, eu corto. Beleza, eu corto Valeu. Beleza. essa parte. Um abraço.